Olá, queridos professores, vamos adentrar hoje a lição de número 9. Vamos estudar o respeito pela propriedade alheia. Respeito pela propriedade alheia. Você tem aí o texto bíblico básico, está em Êxodo capítulo 22, né? Faça a leitura com calma e você já tem um bom começo para dar o start na sua aula com os seus alunos. Leia as orientações pedagógicas e, como palavra introdutória, nós vamos pensar aqui que o termo hebraico para roubar é ganab, está em Êxodo capítulo 20, versículo 15, que é exatamente o texto áureo da lição. Roubar, furtar, levar embora, levar furtivamente. Um dos objetivos do 8º mandamento é o respeito pela propriedade privada. Nós já estamos vendo isso em outras lições. A propriedade, tudo aquilo que é do indivíduo, inclusive a família, é propriedade. A mulher, na cultura do Antigo Testamento, era propriedade do homem, o filho, propriedade do pai. Então, ninguém podia botar o olho naquilo que não podia ser seu. Né? E o verdadeiro proprietário de tudo, na verdade, nós sabemos, baseado em Salmo 24:1, que é o próprio Senhor. Minha é a terra, né? E tudo é do Senhor. E o homem foi criado por Deus, apenas ele tem o direito de cuidar da propriedade, administrar a propriedade como sendo dele aqui na face da terra. Bom, direitos de propriedade no Antigo Testamento. Quando os hebreus chegaram à terra de Canaã, depois de haverem caminhado 40 anos pelo deserto, chegaram, tiveram que conquistar. Deus disse que tinha que ser assim. Ali era uma exceção à regra. Deus prometeu que aquela terra era para eles, mas havia povos cananeus que habitavam naquela terra, por isso que a terra era chamada Canaã. E eles tiveram que lutar durante 5 anos para se apossarem da terra, mas tudo era em guerra. Os povos reagiam à presença dos hebreus e a orientação do Novo Testamento dada à igreja concernente à ética de conduta, concernente à propriedade adquirida pelo trabalho, difere um pouco de alguns padrões do Antigo Testamento, embora a ética do Sinai seja bastante pontilhar nesse sentido, pontual, né? Que não é para tomar o bem do outro. Mas eles tinham que fazer aquelas conquistas por meio de guerra, porque Deus havia decidido que aquela terra era deles. E quando voltaram em 1948 a ser nação, que é a nação de Israel, eles criaram um problema sério com os palestinos que já habitavam lá há 2000 anos, e até hoje rejeitam a presença deles. É um negócio sério, né? Mas Deus disse que é, então é. Né? Muito bem. A dignidade em possuir. O homem tem direito de desfrutar daquilo que lhe pertence, e quando lhe é roubado o que lhe pertence, a sua dignidade é ferida, e sobretudo quando a propriedade é fruto de anos de trabalho. A pessoa lutou a vida inteira para ter algo, depois que tem, vem alguém e leva aquilo embora. A Bíblia garante que gozar do resultado do trabalho é uma dádiva divina, lá em Eclesiastes 5:19. Bem, direito à propriedade, é isso que nós defendemos, isso é capitalismo. E a Bíblia defende o direito à propriedade. Aí que entra uma polêmica, né, histórica idealista do comunismo, do marxismo, e muita gente que às vezes quer se valer do cristianismo para dizer, não, é a mesma coisa, porque a igreja primitiva dividia os seus bens. Olha qual é a diferença fundamental. No comunismo, o que é seu é meu. No cristianismo, o que é meu é seu. Eu deliberadamente divido o que é meu com você, e não sou lesado, nem sou torturado, nem sou invadido na minha vida pessoal e nas minhas propriedades. O comunismo age dessa maneira. Então, há uma diferença, exatamente o oposto, né? Eu tenho o que tenho, mas eu posso dividir a capa, porque Jesus ensinou, faço deliberadamente, faço por amor. E no comunismo, exatamente o contrário. Estou dando essa nota apenas para que se saiba que às vezes eu vejo gente querendo apelar para a igreja do primeiro século, que ela era comunista. Desde quando? Mentir para outro. Né? E leia direito para saber que é exatamente o contrário. O princípio da propriedade e da distribuição é bem contrário um ao outro. Né? A lei que assegura o direito à propriedade é bem explícita lá em Êxodo capítulo 22, que é o texto da lição. E ela fala do animal, fala da plantação, fala também de objetos de valor que forem emprestados e penhorados, e se voltarem danificados, a pessoa tem que ir para aqui. Você, quando aluga uma casa, você tem uma cláusula lá, faz uma vistoria na casa.
Ó, a pessoa venceu o contrato, 2 anos de aluguel, quando vai devolver a casa, como é que está a pintura? Entreguei com uma pintura boa, a pintura está ruim. Ah, o piso, tá arranhado o piso, oh, tá faltando azulejo na parede, tá faltando soquete. A pessoa tem que repor, afinal de contas, ela pegou em bom estado, tem que devolver no estado que pegou. Isso era previsto também na lei mosaica, né? E cada indivíduo, então, trabalhe para conseguir sua possessão de maneira honesta. Agora, vamos ver aqui, nós temos um caso na Bíblia, olha aqui, o rebanho dos amalequitas fica com Saul. Lembram que, olha, não houve povo pior na história do que os amalequitas, pior do que os edomitas, que os filisteus, que os amonitas, os moabitas. Eles, olha, na minha opinião, pelos estudos bíblicos que eu tenho feito, nenhum povo excedeu aos amalequitas em matéria de ruindade. O povo mau, né? Impiedoso, terrível. E houve uma única oportunidade na vida desse povo ser extirpado da história. Foi dada a Saul. Mas Saul matou o povo, mas segurou o rei Agag e ainda as propriedades. O profeta vai na casa do rei, você fez o que Deus mandou? Fiz, matei todo mundo. Mas eu estou ouvindo um balido de ovelhas aí. Não, sabe o que é? Nós e o povo achamos por bem não matar o gado, que o nosso culto é feito com morte de animal, vamos segurar aí. Deus não precisava daquele sacrifício. Deus não precisava daqueles animais. Eu fico às vezes pensando, se é lícito um crente jogar jogos, loteria, coisa assim, ganhar, eu vou dar o dízimo da igreja. Um certo pastor diz assim, se ele não der o dízimo, ele está pecando. Está pecando 2 vezes, porque jogou e ganhou porque não deu o dízimo. Olha, vamos ser mais honestos e francos. Na ética cristã, crente não joga, não faz jogos de azar, tá? Apostas não fazem parte da ética cristã, tá bom? Onde está escrito isso? Não texto está escrito que é para não fumar. Você fuma? Por que você não fuma? Ah, porque você entende que tudo que escraviza o homem é pecado e jogo também não escraviza, e aí vai. Eu não vou entrar nesta particularidade da ética, mas só estou te levando a pensar, né? Bom, vamos continuar aqui. O rebanho dos amalequitas, isso custou o reino de Saul, porque desobedeceu, né? Ele quis se apoderar, se apropriar dos bens dos amalequitas, quando Deus disse tudo. Por causa disso, o Senhor disse, a minha guerra contra Amaleque não tem fim, será uma guerra de geração em geração. Até hoje o espírito de Amaleque está por aí, sabe, essas violências. Na política nem se fala. Espírito de Amaleque, né? Terrível. Só a graça e a misericórdia para nos ajudar a vencer. A guerra do Senhor contra Amaleque é de geração em geração. Bem, então Saul perde a nação por conta disso. Outro exemplo de roubo foi o de Raquel. Nós temos 3 aqui, Raquel, Mica e Acã. Raquel, quando deixa Padan-Aram de volta com seu marido, com Jacó, ela, Leia, os filhos, os empregados, Jacó, pai pobre volta rico, né? Ela carrega consigo os ídolos do seu pai. Deixa eu dar uma palavrinha sobre ídolo aqui, porque muita gente não sabe. O ídolo não era apenas um objeto de veneração, ele era uma espécie de escritura de propriedade. Cada ídolo representava um bem, uma propriedade. Ela levando os ídolos, ela estava levando um direito de posse. O ídolo dizia assim, olha, aquela terra me pertence. Cadê o ídolo? Cadê a escritura? Está aqui o ídolo, entendeu? Ela tinha uma segunda intenção, pensar para usar lá na frente. Isso não se faz. O pai foi atrás e acabou descobrindo. Temos um outro exemplo aqui, que é o caso de Mica. Está lá no livro de Juízes, se não me engano, capítulo 19. Vê lá com calma, acho que está aqui até marcado, deixa eu ver. Não é 17. A 19 é do homem que trucidou a mulher, né? Então é 17. Tá. Ele rouba a mãe, e quando ele diz, mãe, sabe aquelas moedas, aquelas 1.100 moedas de prata que te roubaram? Sei, meu filho. Quem roubou fui eu. Meu filho, você é um santo. Quer dizer, de demônio vira santo, de ladrão vira, né? Vira santinho, que é filho, né? Aí ela pega aquilo para fazer um ídolo, contrata lá um sacerdote que também não valia nada, um levita que depois vendeu para os danitas. Na verdade, esse moço roubou a mãe, a própria mãe. Até onde o ser humano pode chegar? E não tem filhos que fazem isso, roubam carteira de pai, carteira de mãe. Quando chega na hora de dividir bens, por exemplo, uma herança, tem aquele que quer ser mais esperto que os irmãos, dá uma manobra jurídica lá para levar mais do que o direito dele, tirando dos irmãos, né?
E gente que às vezes tira até a propriedade dos pais velhos para se valerem daquilo como herança e põe os pais na rua. Ah, acontece cada coisa nesse mundo, só a graça e a misericórdia. E o caso de Acã, que já citamos numa das lições aí, que roubou a capa babilônica, né, lá naquela guerra dos hebreus contra a cidade de Ai, e foi punido por isso também. Sempre há punição para qualquer tipo de transgressão, e essa do roubo nem se fala. Roubo dos comerciantes. Aqui também temos uma palavra, está em Provérbios 11:1, que diz assim: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. E aqui a gente vê aquela sociedade que é de pesos e medidas, né? Um órgão do governo que mede, aí você compra um produto lá, e você vai usar uma lata de leite em pó, mas está só até metade de leite em pó, né? E os produtos hoje, quanta coisa está assim, não tem exatamente a quantia que se espera lá dentro. E a Bíblia tem o que dizer contra isso, isso é transgressão, quebra de uma regra, está lá em roubar. Sequestro, pessoas eram roubadas para servirem de escravos. E ainda diz o texto de Êxodo 21, versículo 16, e quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão, certamente morrerá. Quer dizer, a punição era severa. Roubo dos poderosos, por exemplo, o rei Acabe, ele cobiçou o terreno vizinho do seu palácio, era da propriedade de Nabote. Era uma propriedade de família, herança de família, e ele tirava dali o seu sustento. Aí ele chegou para Nabote e disse assim: eu quero comprar da propriedade, eu quero alargar meu espaço do palácio. Nabote falou: não posso vender. Isso aqui tem um valor sentimental, não é apenas monetário. Não, mas eu sou rei, eu quero. Não, mas eu não vou vender, eu não posso. Desculpa, rei. Aí a Jezabel, aquela endemoniada, mulher de Acabe, falou: o quê? Ele falou não para o rei: vamos levantar uma acusação contra ele, né? Quebra do mandamento aí, ó, falso testemunho. Dizer que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Mata esse homem e ele fica sem vida e sem propriedade. Nabote morre apenas pela ambição do rei e da sua mulher, Jezabel, né? Bom, então morreu porque foi acusado de blasfêmia. Mas o profeta Elias vaticinou a morte de Acabe por causa disso. Protesto dos profetas. O profeta Jeremias condena aquele que se vale do serviço alheio para pagar às pessoas e o valor que lhes é devido. Sabe o que é que diz esse texto de Jeremias 22:13? Fala de gente que se apodera do trabalho alheio, né? Quanto custa para gravar um CD? Vai, um DVD, você prepara um local, contrata músico, gente boa e gasta dinheiro com gravação, com som, com instrumento, com local, com tudo. Aí você vende seu CD ou seu DVD e precisa vender muito para poder ali chegar, né? Pelo menos o valor das despesas, para ver se depois sobra um lucrozinho, não é isso? Um dia alguém chegou para mim: é muito caro o valor de um CD, ainda mais de um DVD. Eu compro pirata. Eu falei: você não presta. Tem que falar logo isso, uma pessoa dessa não tem caráter, né? Quer dizer que então eu pago e você ganha dinheiro às minhas custas, não é justo? Esse texto aqui de Jeremias 22:13 fala contra a pirataria. Sabe gente que fica aí fazendo cópia de CD para vender, de pregador, de cantor? O irmão vai criar vergonha na cara, né? Que negócio é esse? Isso é pecado. Além do que é roubo, né? Bem, profetas de Israel viram essa situação em seu país, dos ricos oprimindo os pobres, eles protestaram. Você vê lá entre eles Amós, capítulo 5, versículo 12, Miqueias também, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele fala deles, e também Malaquias 3:8, ele fala de pessoas que roubam o próprio Deus, imagina. Até Deus pode ser roubado, como nos dízimos e nas ofertas, né? Claro que ali é um contexto que envolve a figura do sacerdote, mas de qualquer forma, quem está sendo roubado é Deus. E no Novo Testamento, o que é que se lê sobre furtos? Nós temos a figura do ladrão, né? Havia 2 ladrões sendo mortos ao lado de Jesus na cruz do Calvário. Mas a figura do ladrão também é usada em João 10:10. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Citação de ladrão. Apocalipse, nós temos capítulo 16, versículo 15, falando que o arrebatamento vai se dar como ladrão. Você não sabe a hora que o ladrão vem sem que ninguém perceba, e também quando vem deixa a casa em desordem. Assim vai ficar o mundo quando Jesus vier, né?
Nós temos também o capítulo 7, versículos 21 e 22 de Marcos, onde Jesus diz que do coração do homem nascem os furtos, os roubos e outros pecados mais. E temos a figura de histórias de ladrão no Novo Testamento. O caso de Judas, né? Judas era ladrão, por isso vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando estavam lá na casa de Simão leproso, também diz Maria de Betânia, né? Que ela joga um unguento de nardo puro sobre a cabeça de Jesus, ele reclama, ela está gastando isso aí, vale muito dinheiro, para que esse desperdício? Enquanto ele dizia isso, ele estava roubando, tirando, porque era tesoureiro, tirava dinheiro da bolsa e enfiava no bolso, né? Era o Judas, ladrão. Qual foi o fim dele? Muito bem. Questões relacionadas ao nosso tempo. Como é que crentes hoje roubam na caruda? Impostos. Mas o governo oferece menos do que ele exige. A gente paga tanto imposto para não ter a educação para os filhos que deveria, não ter a saúde que merecia. Pode ser verdade, sim, não vou dizer que não seja. Isso não anula de nós a responsabilidade de sermos honestos no pagamento dos nossos impostos. Dai a César o que é de César, Jesus falou, assim como dá a Deus o que é de Deus, né? Bem, a avareza. A avareza é um pecado comparado à idolatria. Jesus disse lá em Lucas 12, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E João Batista orientou os seus discípulos dizendo para eles não serem gananciosos e se contentarem com o seu soldo. E Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie. Mas a gente que é tão gananciosa é ganancioso, vontade de ter muito, isso é ganância. E Paulo diz que o avarento, aquele que é ganancioso, que quer mais, vocês não sabem o que fazer com aquilo, ele idolatra o dinheiro, porque onde estiver o tesouro, aí está o coração. Por isso, quem incorre nesse pecado do roubo da avareza, está incorrendo no pecado da idolatria. E para esse pecado, a punição é severa. Bem, a quebra do 8º mandamento, não furtarás, é uma possibilidade que não está muito longe de nós, não, está próximo. Como trata o texto de Hebreus 12:1, que diz o pecado que tão de perto nos rodeia. Não furtarás, não pegue, nem coisa grande, nem coisa pequena. Jesus disse, aquele que não é fiel no mínimo, vai ser fiel no muito? De jeito nenhum. Tenha uma boa aula, se Deus quiser, até a semana que vem.